Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um culto virtual aqui da nossa Igreja Batista da Colina. E hoje, domingo, primeiro domingo do mês, dia 7 de junho, é também a nossa ceia. E é motivo de estarmos felizes por poder participar desse momento tão sublime, tão importante para nós, Também é motivo de alegria ter um Deus que tem nos sustentado e tem nos dado ânimo para vencer as batalhas a cada dia. E você, meu irmão, é nosso convidado para participar deste momento de culto, Sentar aí no seu sofá, ou no seu quarto, com sua família, ou sozinho, e entoar louvores ao nosso Deus. Logo mais, ouvir também a palavra, a mensagem que Deus tem para nossos corações através do nosso pastor Antônio, e por fim participarmos deste momento de ceia, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos louvar. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da
conselheiro, Deus forte para eternidade, príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, não há outro igual, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de junho de 2020, metade do ano, o ano já está quase indo embora. Mesmo diante do isolamento, os dias estão passando. E, como já ministramos alguns dias atrás, Cristo é tudo em todos, obviamente que nós somos também parte desse todo. Nós somos o todo em Cristo, nós somos o todo com Cristo, nós somos o todo junto a Cristo. Então, mesmo distantes, né, não vivenciando a reunião nas quatro paredes do templo, Igreja Batista da Colina, ou da sua comunidade, você que está ouvindo essa mensagem, nós, né, vivemos a unidade do corpo na dimensão do Espírito Santo. Onde quer que estejamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E hoje vamos pensar a partir de Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, o desejo do meu coração, o desejo do Espírito Santo de Deus, de que você anele conhecer mais da palavra. Efésios 1, 9 e 10 diz assim, vou ler na versão a mensagem, na versão King James. Na versão a mensagem diz assim, ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo, um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Efésios 1, 9 e 10, na versão King James. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo nele. Então somos o todo, incluído em Cristo, com Cristo, de Cristo, junto a Cristo, por Cristo, porque Cristo é tudo em todos, né? Não há, amados, nenhuma frase ou nenhum princípio que apareça com mais frequência no Novo Testamento do que essa em Cristo. Obviamente que algumas vezes essa frase ela varia nas traduções quando o em Cristo é substituído por através de Cristo, com Cristo, por Cristo, e algumas vezes ela muda também na forma de em Cristo Jesus ou nele, né? Mas em todas as 200 vezes em que ela aparece, o princípio vai ser o mesmo. Em toda a doutrina cristã, nada é mais precioso, sabe, do que o estar em Cristo. Infelizmente, é pouco compreendido esse tema e pouco apreciado. Então, Efésios 1:10, a gente tem essa declaração consumada de que Deus propôs congregar todas as coisas em Cristo, ou seja, fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. E que fora dele, né, não há nada que tenha qualquer lugar no seu propósito eterno. O plano, o método, os recursos, os tempos, as coisas eternas, elas todas são cristocêntricas. Então, é importante que a gente reflita. Esse momento que a gente vai experienciar hoje, o momento da ceia, é porque a gente está em Cristo, com Cristo e junto a Cristo. E não somente é isso. Nós temos que entender de maneira clara e objetiva que a criação está em Cristo, pregamos sobre isso recentemente. A vida está em Cristo. A aceitação está em Cristo. A redenção está em Cristo. A justiça está em Cristo. A santificação está em Cristo. A esperança está em Cristo. As bênçãos espirituais estão em Cristo. A consolação está em Cristo. A paz está em Cristo. A oração eficiente está somente em Cristo. A força e as riquezas estão em Cristo. O propósito eterno está em Cristo. A nova criação está em Cristo. As promessas estão em Cristo. Né? Efésios 1:3. O escape da condenação está em Cristo. O um só corpo, a igreja, está em Cristo. Tá? Então,
A perseverança está em Cristo. O ser está em Cristo. Os limites do sofrimento do cristão no cotidiano estão em Cristo. A não separação está em Cristo. O homem perfeito está em Cristo. O auxílio mútuo está em Cristo. Existem as igrejas. Há igrejas que estão em Cristo, outras não. Há os mortos que estão em Cristo, outros não. Há o novo homem, o homem perfeito que está em Cristo. Estamos completos em Cristo. Então, esse contexto, né, esse princípio, na verdade, ele varia de eternidade a eternidade através dos séculos. Na eternidade passada, nós fomos escolhidos e eleitos em Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, durante o tempo, em cada século, esse fato celestial eterno é trabalhado a partir da cruz. E é expressado por diferentes palavras, implicando, assim, verdades espirituais que são progressivas e, ao mesmo tempo, elas são específicas, mas sempre aplicando o mesmo princípio. Pela cruz, por exemplo, nós somos plantados juntamente na semelhança de sua morte, como diz Romanos 6,5. Pela cruz, nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, de tornar a congregar todas as coisas em Cristo, ajustados em Cristo, unidos em Cristo, vivamos juntamente com Ele, cooperando com Ele, combatendo juntamente com Ele. Então, amados, vai vir um clímax ao final desse tempo, né, na consumação, quando tudo que vimos, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente assimilou é concluído e somos juntamente arrebatados para o encontro com Ele. Né? 1 Tessalonicenses 4,17. Então, finalmente, a eternidade por vir, ela aparece diante dos nossos olhos e vemos que somos glorificados juntamente com Ele, como diz Romanos 8,17. Eu costumo dizer, e alguns irmãos dizem, não, eu prefiro ficar mais tempo aqui. Obviamente que a terra é boa, mas temos que saber que somos peregrinos. Eu tenho dito sempre, alguns meses atrás, alguns 2, 3 anos atrás, disse a minha esposa que a melhor coisa que me acontece no meu cotidiano é eu acordar todos os dias ao lado dela. Obviamente que nesses dias de isolamento, cada um está dormindo separado. Mas eu disse que a melhor coisa era acordar todos os dias ao lado dela. E que uma coisa ainda melhor seria o dia que eu não acordasse ao lado dela. Por quê? Porque quando eu não acordar ao lado dela, eu vou acordar ao lado de Jesus. Então é importante a gente entender isso. Nós somos peregrinos e estamos em Cristo. A morte, né? A morte também é uma bênção para nossas vidas. E aí a gente precisa trazer à nossa mente o que nos é dado à luz do Espírito Santo da verdade, né? E essa verdade, ela está apresentada na palavra, nos versículos que vão mostrar a nossa relação, por exemplo, com Adão, em relação à velha criação por natureza, com uma infinidade de condições. Se a gente atentar, nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. Não vou citar os versículos, mas você depois pode me impedir. Em Adão, o Senhor Deus, a palavra diz, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o que foi transferido para nós, né? Em Adão, o primeiro Adão tornou-se alma vivente. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Em Adão, a gente recebeu essa herança. Em Adão, todos morrem. A lei do pecado e da morte veio sobre todos nós em Adão. Ele também é carne. A carne para nada aproveita. O eu, a vida pelo ego, como Adão lá no Éden vivenciou, é um fracasso. O homem velho que se corrompe também está em Adão. A inclinação da carne está em Adão. Na carne não há bem algum por conta de estarmos em Adão. Da carne a gente ceifa a corrupção. O que é carne, né? O fim de tudo isso em Adão é o quê? Morte, Romanos 6,21. E por outro lado, na nossa inclusão com Cristo, a gente aí vê um novo, um diferente, um conjunto que não é mais em Adão, é em Cristo. Em Cristo, a gente vai perceber o seguinte, assoprou o Senhor e disse, recebei o Espírito Santo. Olha lá que diferença, né? Em Adão, a gente recebeu o fôlego de vida. Em Cristo, a gente recebe o Espírito Santo.
O último Adão, que é Cristo, nos doou o Espírito vivificante. Andamos em novidade de vida. Em Cristo todos somos vivificados. A lei do Espírito da vida está em Cristo. O Espírito nos concede vitória. O novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem na nova natureza. Andamos em novidade de espírito, não na dimensão da carne. E a semelhança da sua ressurreição, né? Nós crucificamos a carne e nosso velho homem foi crucificado. Então há diferença entre o viver na velha natureza e na nova natureza. E tudo isso nada mais é do que a gente trazer à luz o que está na palavra de Deus, que vai enfatizar que somente pela cruz a gente é incluso no mistério revelado e somos assim inseridos na dimensão da exclusividade divina. E na cruz nós somos ajudados a crer e reconhecer o grande fato de que nem eu nem você, nenhum de nós pode viver a vida cristã, tá? De forma autêntica, porque há somente um que pode viver essa vida, e esse homem é o próprio Cristo. A gente precisa ter, obviamente, essa inclusão experimental nele para que ele viva a sua vida em nós como membros do seu corpo, de modo que, para mim, o viver é Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que eu e você devemos experienciar. E do mesmo modo que, por exemplo, você já deve ter visto na TV uma siderúrgica. Vamos pensar assim. A siderúrgica, você vê o ferro sendo colocado na fornalha ali, e o fogo e o ferro se confundem. Em Cristo, a nossa posição através da cruz é para estar nessa mesma dimensão, para que Cristo possa se manifestar em nós e nós estejamos na mesma dimensão, um com o outro. Cristo, amados, pode ser expressado e deve ser expressado através da minha vida e da sua vida. Então, é muito importante que a gente reconheça uma verdade. Cristo, ele nunca pretendeu, quando ele veio a esse mundo, na plenitude dos tempos, se ausentar desse mundo novamente. Após ele ter, uma vez vindo ao mundo com o seu legítimo direito de herança, ele veio para redimir a humanidade, para garantir o direito judicial de soberania e assim iniciar, continuar e completar, né, a restauração plena para o próprio domínio de Cristo. E isso tudo é para ser realizado por meio da sua própria presença no mundo, em uma ou em outra das formas com as quais ele vai se manifestar. E embora Jesus falasse muito sobre a sua partida e do seu retorno ao Pai, ele também deixou a sua permanência muito clara nas seguintes palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Mateus 28, 20. Então, Paulo também, mais tarde, vai dizer que o aspecto central, a realidade do mistério oculto durante os séculos é Cristo, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a presença física de Cristo no mundo, ela foi primeiramente para manifestar a natureza, para manifestar o método, para manifestar os meios, a lei, o propósito e o poder da sua presença permanente após os dias de sua encarnação. E segundo, para tornar isso possível e real em nós e a partir de nós. Porque através da sua obra na cruz, né, da sua cruz, ele que nasceu de Deus mostra qual é a necessidade e a natureza, né, da gente nascer do Espírito, para que assim a vontade de Deus seja feita tanto na terra como nos céus. Então, no início do seu ministério, Jesus ele coloca a cruz na figura do seu batismo. E a partir daquele momento, tudo que ele disse, tudo que ele fez foi à luz e o poder da cruz. Foi nessa dimensão da luz e do poder da cruz. O ensino de Cristo, amados, jamais poderia ser efetivo, as suas obras jamais poderiam ser continuadas, a menos que a cruz estivesse na base. E como nós, né, a gente tentar propagar o ensino de Jesus, tentar efetuar a obra do Senhor sem ter como base tudo aquilo que ele quis dar significado por meio da sua cruz, a gente vai estar trabalhando em vão e sem a aprovação do Pai, né? Então é isso que a gente precisa entender e vamos continuar pensando a respeito, ok? Então, amados, tendo a presença física de Cristo, né, estabelecido a base, a natureza da obra dele permanente, né, por meio da cruz, a gente vai perceber que ele efetuou, né, aquilo que tornou possível levar a mim e a você para o mesmo plano, para a mesma dimensão, né? E aí
o Senhor trocou a presença separada, individual, para uma presença corporativa e universal, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo, né? E ela veio à existência como um instrumento da habitação da sua encarnação no mundo. Esse é o único tipo de igreja que ele vai reconhecer, né? A igreja que experiencia o que está explícito lá em Efésios 4. Né? Efésios 4,4 diz que aqueles que foram unidos no Senhor em um só Espírito. Então, a palavra ou o termo corpo aqui não é uma metáfora simples. Os membros do seu corpo, que somos eu e você, a gente está em relação a Cristo exatamente como o nosso corpo físico em relação a nós mesmos, o meio de manifestação, de expressão, de transação. E essa verdade é muito penetrante e vai à raiz de todas as questões sobre como viver a vida cristã, como executar o bom serviço cristão, como trabalhar para o Senhor, como orar ao Senhor. Há uma lei muito mais profunda que governa a eficiência do corpo. Né? A gente não pode simplesmente fazer as coisas, assumir a obra para Cristo planejando, esquematizando, maquinando ou entrando numa empreitada cristã e desejar assim controlar com esse fazer, sem ser, né, a aprovação e a bênção de Deus. A gente não pode orar como a gente quer, ainda que seja ao ponto da gente derramar lágrimas, a fim de garantir para o outro uma resposta de Deus. Porque se eu falho em reconhecer isso, eu vou estar levando multidões ao engano. Eu vou estar envolvendo as pessoas a determinados momentos de desespero em que não vai ter a aprovação do Senhor no envolvimento dos trabalhos, do fazer simplesmente por fazer, né? E também não vamos ter resposta de oração. Vou citar um exemplo. Nessa geração, um pastor me falou que um apóstolo ele construiu um templo imenso. Não conheço o templo, mas sei onde fica. E que na fase ele gastou em torno de 3 ou foi 4 milhões só na iluminação. E quando ele estava prestes a inaugurar, ele entrou no templo e falou em alto e bom som: aqui, Senhor, o que eu fiz para o Senhor. Automaticamente o Espírito Santo disse: para mim não, você fez para você. Você fez para satisfazer o seu ego. Então, amado, na revelação das leis de sua própria vida eficaz, da sua própria vontade, Jesus, o nosso mestre, ele coloca uma ênfase tremenda no fato de que as palavras que ele falou e as obras que ele fez não eram dele mesmo, mas do seu Pai. Tanto falando as palavras como realizando as obras, Jesus sempre os fez para a glória do Pai. Quando a gente estuda o Evangelho de João, a gente fica cada vez mais convencido dessa veracidade. Jesus disse: o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele tem visto o Pai fazer, isso ele tem feito. Então, esse conhecimento que Jesus tinha das transações do Pai, quanto ao que, quanto ao como, quanto ao quando, tudo isso é muito importante. Tanto foi lá como é agora. E ele deixou claro isso porque ele estava no Pai. Né? Então, para todo o futuro da sua obra, ou seja, para essa geração, para eu e você, ele orou para que os seus discípulos pudessem permanecer nele nessa mesma dimensão que ele tenha na relação com o Pai. E aí a gente conclui que a lei da eficiência, a lei da vida frutífera, a lei do serviço, a lei da oração, é que haja tal unidade de modo que a gente faça, mas a gente faça de verdade, tá? Aquilo que ele está fazendo. A gente precisa conhecer em nosso espírito exatamente o que Cristo está fazendo, porque aí o nosso ego não vai prevalecer. A gente precisa saber como ele está fazendo, né? A gente precisa saber quais são os meios que ele vai usar. A gente precisa saber qual é o tempo específico para agir. Além de que as nossas orações também devem ser as orações do Espírito, né? As orações do próprio Espírito Santo feitas em nós e através de nós. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, esse é claramente o terreno no qual a igreja primitiva vivia. E muitos, em várias gerações, e nessa geração também, estão vivendo. E isso vai exigir o quê? Isso vai exigir de mim, de você, que a gente entenda a necessidade de peneirar. Esse tempo de isolamento é essencial para a gente se ajustar. E se ajustar em tudo aquilo que a gente desejar empreender, fazer em nome de Jesus, a fim de que nada seja feito até que a mente do Senhor seja conhecida.
O que aí vai garantir 100% de eficiência. E também vai garantir resultados que jamais vão perecer. Não vai ser palha, né? Para os propósitos práticos de Deus nessa geração, Cristo é o corpo que se liga à cabeça, né? E o assunto de cada membro, cada um de nós, é a gente entender mais e mais o pleno significado dessa incorporação, dessa junção. E também entender a unidade, nos identificando com ela. Nada deve ser feito pela nossa vã maneira de pensar, mas sim a partir da mente de Cristo. A palavra ela nos instrui de maneira categórica que a gente tem que se vestir do novo homem, né? E que esse novo homem é Cristo, né? E é somente dessa maneira que a gente vai conseguir expressar a verdade sobre o com Cristo, o em Cristo, o para Cristo, junto a Cristo, e aí a gente vai ter uma completa revelação da provisão prática para assim a gente fazer bem a obra do Senhor. Cristo é a nossa redenção. Ele foi feito redenção. Ele foi feito, né, para nós redenção. Também Cristo é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa fé, Ele é a nossa paz. E essa linha de raciocínio ela pode ser seguida em inúmeras características. Por exemplo, se eu pensar em amor, se eu pensar em esperança, se eu pensar em sabedoria, se eu pensar em poder, se eu pensar em autoridade, se eu pensar em glória, eu estou pensando em Cristo. Então o ponto é o seguinte, que em todas essas questões, né, dentro das devidas proporções, o traje natural, ou seja, o velho homem, a roupa velha, ela vai se romper. E aí ela vai ter que ser colocada de lado. Mas em Cristo nós temos uma nova vestimenta em todos os sentidos. Por exemplo, a nossa fé, vamos pensar em fé. A nossa fé não vai suportar a pressão das exigências do momento, né? De uma experiência profunda de prova, de adversidade, como nós estamos vivendo essa pandemia. Mas se a gente viver pela fé no Filho de Deus, a questão vai ser muito diferente. Todas as provas, né, revelarão se a gente está vivendo pela fé de Cristo, a qual deve se tornar a nossa fé. Porque senão, né, vai haver uma fraqueza na nossa união com Ele. E o mesmo é verdadeiro em todas as outras áreas, na dimensão do amor, da esperança, da sabedoria, né, do poder, da autoridade. É bendito, amado, a gente entender que em Cristo a gente tem um legado. E um legado completamente novo, um legado completamente inesgotável de virtude e de graça. De modo que a gente se despe do velho homem, né? E se veste do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e de santidade, como diz Efésios 4, versículos 22 a 24. Então, concluindo, amado irmão, amada irmã, quando a gente traz esse princípio do em Cristo, a gente deve enfatizar que essa base da vida de Cristo é fundamental para nós. Como o Pai é a cabeça do Filho, né, assim o Filho é a cabeça do corpo. E do mesmo modo como ele permanece no Pai, assim ele declara que devemos permanecer nele. A gente não pode ser levado a agir baseado em nada que proceda do nosso ego, da nossa vida natural, até que a gente tenha julgado que aquilo que a gente faz está sendo orientado, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai se aplicar especialmente dentro do contexto da vida cristã, da vida religiosa, porque é nessa área que a gente pode cometer os maiores erros. A resposta é movida pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pela nossa vontade, né? Quando a gente quer fazer o melhor, né? Quando a gente age ao impacto de algumas sugestões, se for pela emoção, a gente pode ser conduzido a vários erros. O perigo, na atualidade, de muita obra evangelística, né, de muito ensino espiritual e de muita propaganda missionária, tem a tendência, infelizmente, de somente atiçar as emoções e de se desejar ganhar prêmios espirituais em vez de trazer a nota imperativa de Cristo e dos apóstolos, que é viver a sã doutrina. Então, muitas decisões têm sido tomadas baseadas nessas condições aí, as quais têm se mostrado incapazes de suportar a inevitável tensão da prova. Muita gente, quando chega no momento da aprovação, aí a ansiedade vem, né? E sendo algo menor do que a obra real do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele quer trabalhar em nós, nos envolvendo na dimensão da alegria, do gozo.
E nesse isolamento, amados, a gente pode, assim como também a gente deve repensar o que estamos fazendo e como a gente está fazendo. É possível que nunca tenha havido um tempo como esse, em que houvesse mais do que a gente chama de obra de Deus, né? Serviço cristão, tanta organização, tanta propaganda, tanto consumo de tempo, tanto consumo de energia, tanto meio de empreitada cristã, né? Como também a gente nunca nunca experienciou tanta gente interessada em religião, né? Falando de igreja. Nunca houve também um tempo com tanta distorção do que é espiritualidade. A raiz da questão é a seguinte: quanto de tudo isso, né, de todo esse movimento, ele procede diretamente da revelação e da iniciativa de Deus pelo poder do Espírito Santo? Quanto pode ser verdadeiramente dito que a coisa surgiu pela revelação do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo disse, ou que pareceu bem ao Espírito Santo, né? Quando a gente olha claramente, a gente tem que ser honesto, né? Quanto disso é produto simplesmente da discussão humana, de conceitos humanos, de impulso, de entusiasmo, de imaginação, de revelamento, de interesse numa boa causa, de querer fazer as coisas bonitas, como o templo que foi construído lá, 4 milhões ou 3 milhões só de iluminação. Não estou dizendo que a gente não deve colocar o nosso coração para fazer boas coisas para Deus. Mas a gente tem que medir se aquilo que estamos fazendo não é parte exclusiva do nosso ego, ao invés de ser a orientação e instrução do Espírito Santo. É fácil perceber, está tudo muito claro. A medida da identificação do instrumento com Cristo, né, numa união com o corpo, é a medida da real obra de Deus, porque ela vai ser realizada através do Espírito Santo. Fora disso, é ego, né? Pode haver muitos, né, que aparentam sucesso e que dê uma sensação de que estão realizados, de que fizeram as coisas de maneira real. Só que quando o fogo faz o seu serviço, vai se descobrir que a realidade por trás de tudo é tudo aparência, tudo coisa pequena, é tudo palha. Ao longo da corrida, amados, carne vai se mostrar como nada, embora possa parecer que alcançou algum resultado. E aí vai. Qual o efeito? Não é o que é feito para Deus, mas é o que é feito por Deus que vai prevalecer e que vai permanecer. A nós cabe analisar se a gente está completamente com Cristo, se a gente está completamente em Cristo, se a gente está completamente para Cristo e vivendo pelo Espírito. Tudo mais vai ser espontâneo. E as outras coisas não vão ter espaço no nosso coração. Não pode haver um permanecer até que tenha havido uma revelação que tenha uma real identificação. Isso vai nos trazer para onde a gente possa, assim, progredir, prosseguindo a fim de mostrar que a nossa união com Cristo é algo eficaz. Quando Cristo vive em nós, quando vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, todas essas coisas que nos propomos a fazer para Deus, elas não vão ser mais feitas simplesmente pelo fazer, mas pela dimensão do ser. Aquilo que o Pai me orienta a fazer, isso farei. Reflita sobre isso. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por essa oportunidade de explanar a tua palavra, assim como quero te agradecer pelo momento em que vamos cear. A tua igreja está reunida, cada um aí na sua casa, recebeu a porção da sua palavra, que o Espírito Santo possa estar orientando e conduzindo os corações na dimensão do teu querer e da tua vontade. E Pai, aquele que ainda não tem essa percepção de quem é o Espírito Santo, que possa se permitir que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. E que haja transformação, haja libertação, haja cura, haja salvação. Opera, Senhor, milagres nesta noite, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, vamos à nossa ceia.
alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios vale mais de mim. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amados, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele diz a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que é a ceia do Senhor, né? É uma ordem do Senhor, em memória do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, da sua infinita graça. E é um laço de comunhão entre cabeça e membros. Nós somos membros do corpo, separados esses dias por conta do isolamento, mas unidos a partir da cabeça que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí nós devemos experienciar nesse momento o que temos sido, o que temos vivido, como temos andado, se temos sido fiéis testemunhas do Senhor ou se temos negligenciado algumas coisas, e refletir sobre como melhorar, né? Como ajustar a nossa vida à dimensão do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque dessa forma
nós vamos ser aqueles que testemunham de Cristo, testemunham do sofrimento de Cristo, testemunham da morte de Cristo. Tá? E estamos aqui agora confessando a nossa esperança, porque a Bíblia diz, dentro do que lemos, né? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu anuncio a morte do Senhor pelo meu testemunho, pela minha vida. E eu confesso que há uma esperança, porque eu sei que essa esperança há de que Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Que você possa, né, ampliar as suas convicções, fortalecer ainda mais a sua fé e refletir que todos somos um em Cristo Jesus, porque Cristo é tudo em todos, e toda a relação humana do cristão, né, seja ela, alguns separam o secular do espiritual. Não existe isso. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo aquilo que fazemos, fazemos para o Senhor, ou deveríamos fazer para o Senhor. Se estamos no mundo e fazemos as coisas fora do padrão do Senhor, não estamos testemunhando de Cristo. Se fazemos para o Senhor, né, buscando a orientação do Espírito Santo, estamos alegrando o coração do Pai, porque Cristo vive em mim, né, e se Cristo vive em mim, eu vou buscar fazer aquilo que Cristo orientou a fazer. Então vamos ao nosso primeiro elemento, que diz assim, ó, o que diz o versículo 24 de 1 Coríntios 11, e tendo dado graças, o partiu e disse, se é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pai querido, eu quero te louvar por esse momento, essa oportunidade de poder partilhar com a tua igreja desse primeiro elemento. Quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue nos envolvendo nessa dimensão de graça, nos envolvendo nessa dimensão do teu infinito amor. E nos unindo cada dia mais, ainda que isolados, mas sabendo de que estamos orando, intercedendo uns pelos outros, estamos orando pelas questões da humanidade, estamos orando pelas questões que envolvem o nosso próprio eu e a nossa relação contigo. E Pai, queremos te agradecer pelo teu Filho que se deu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Comamos o pão, amados. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, é o meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Vamos ao segundo elemento. Versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11, vai dizer, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus partiu, mas ele vai voltar. E é essa memória que deve estar gravada na nossa mente e no nosso coração. Se partirmos antes, ainda que a gente parta, ele vai voltar para nós também, né? Ele volta para quem partiu e para quem ficou. Então que a gente possa refletir sobre essa graça, essa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Que a gente possa participar desse segundo elemento entendendo que ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, vida abundante no contexto terreno, e vida eterna, que é o mais importante, né? Então que o Senhor nosso Deus em Cristo vos abençoe. Pai querido, eu quero te agradecer por esse segundo elemento, quero te agradecer pela partilha com os irmãos, quero te agradecer por
a unidade da família que está partilhando esse momento, muitas vezes no contexto igreja, alguns vêm, outros não, mas isolamento é essa oportunidade, a família está mais junta, está mais achegada. Então é tempo de reflexão sobre esse momento, que cada um possa entender a necessidade de continuar testemunhando do teu poder e da tua graça sobre nossas vidas. Bebamos, amados, o suco. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Que alegria participar desse momento, né, amados irmãos? Que o Senhor nosso Deus continue nos oportunizando isso e que em breve a gente possa estar celebrando na nossa comunidade, você na sua comunidade, você que está conosco nessa noite, e vocês que aí já estão, né, celebrando nas suas comunidades, mantenham cuidado em relação ao isolamento, tá? Vamos à bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz amém, aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus.